Oi, gente, eu sou Fabiane, professora e fundadora do Método DNA de Floresta. Ensino a fazer consultoria de paisagismo do zero. Hoje eu quero mostrar para vocês uma passarela que eu fiz na casa da minha cliente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, essa aqui é a entrada da casa dela. Quando ela me procurou, ela falou: Pablo, eu adoro o paisagismo que você mostra, que são plantas de tamanho diferente, questão da volumetria. Eu adoro isso, paisagismo, um jardim mais cheio. E durante a entrevista com ela, é o primeiro passo que a gente tem quando o cliente procura a gente, que ele fecha com a gente a consultoria. Esse é o primeiro passo, a gente prepara a entrevista e manda para ele, certo? E ela me falou: Pablo, uma coisa que me incomoda bastante é essa entrada de carro. Porque ela é reta. E, gente, na verdade, ela já tinha visto a possibilidade lá nos meus stories que a gente pode trazer linhas orgânicas para o jardim. E com certeza ela deve ter imaginado, né? Por que não trazer para a entrada de carro? Porque ela não tem a entrada social. Ela tem um portão social. Ele está bem no rumo dessa árvore aqui, ou seja, aqui do lado direito. Só que ele tem só o portão. Praticamente não abre esse portão porque as pessoas entram por essa passagem de carro. Eu comecei a fazer o estudo. Eu percebi que essa passarela, a gente podia sim trabalhar essas linhas orgânicas na passarela, e inclusive fazer um direcionamento melhor. Porque hoje, observa, vou voltar uma foto. Observa que aqui a gente tem essa passagem de carro que ela direciona para a porta da casa dela. E isso não é tão legal, né? Eu sei que resolve hoje, porque como ela não tem a entrada, né, do portão social, as pessoas entram por aqui. É tanto que tem uma continuação aqui. Algumas pedras direcionam para a porta da casa dela. Então, qual que é a ideia aqui? É trazer uma organização espacial, certo? Então, além da passagem de carro, a gente precisa sim pensar em algo que de repente resolva essa possibilidade, pelo menos por agora. Eu imagino que ela vai fazer a entrada de pedestre, aqui onde tem um portão social, mas ela deixou isso bem claro que isso não vai acontecer tão cedo. Desenhei essa passarela com essas linhas orgânicas e observa o seguinte: eu não posso trazer linhas orgânicas tão abertas, tão fechadas, porque tem que lembrar que a função principal aqui é a passagem de carro, certo? E o carro não pode ficar ali, né, gente? Fazendo aquelas curvas, até porque o espaço que eu tenho ali, eu tenho um limite. Entende? Então, dentro daquele limite, eu fiz a curva o mais recuada que eu pude e avancei também, mas sem exagerar. Inclusive, na hora que eu fui mostrar para essa cliente, gente, tudo tem que ser assim, mostrado de forma assim muito visual, para facilitar o máximo o entendimento da cliente que a gente está atendendo, ok? Até porque é isso que vai possibilitar fazer. Se a gente traz um estudo e ela não entende muito bem, mastigadinho, ela vai ficar indecisa e vai acabar não fazendo. E não é essa a nossa intenção, ok? Então, olha só, eu desenhei a passarela para ela e coloquei em cima dessa passarela de carro que ela já tinha, que é o que funcionava para eles, então eu coloquei em cima para ela entender qual que era a nova proposta, que eu não tinha saído muito fora da passarela que tem hoje lá, ou seja, não vai mudar muito. O que vai mudar, na verdade, é o formato ali visual, que agora tem as linhas orgânicas que ela queria tanto. E olha só o que que eu resolvi. Como não é uma possibilidade dela trazer agora a passagem ali de PDS no portão social, que é o ideal, eu expliquei o seguinte: vamos fazer essa passarela, né? Aproveitar que ela já ganhou todas essas linhas orgânicas, vamos trazer essa passarela até a entrada da casa dela. E a gente vai trabalhar algo mais delicado. Então, ela vai afunilar mais e lá na porta ela vai abrir mais. E nós vamos dividir a entrada social com a garagem, nós vamos dividir com o canteiro. Gente, nada grande. Mas é extremamente importante a gente pensar que uma pequena alteração pode fazer uma grande diferença. Entende? Então, eu não fiz grandes mudanças aqui. Aqui no meio onde eu estou passando mal, você tá vendo? Eu criei um canteiro. Então, ali, essa entrada de social e essa entrada de garagem, elas são divididas, assim, por um pequeno canteiro, mas terá uma planta maior. Então, eu vou conseguir trazer essa organização dessas duas entradas, que elas são diferentes. O que hoje eu olho e é tudo misturado, com pequena alteração eu consigo fazer essa diferenciação entre elas. E é gostoso, porque quando a gente chega no espaço, eu não sei se vocês já repararam, mas a gente fica, até isso é inconsciente, tá? Involuntário. O cérebro da gente faz uma leitura para entender aqueles pontos ali. Então, quanto mais fácil tiver a leitura, querendo ou não, até mais bonito a gente acha. Quando a gente olha um espaço desse, vou voltar uma foto, que a gente não entende exatamente onde começa a garagem, onde termina, e onde começa a entrada social, onde termina, a gente fica um pouco confuso. Isso causa um certo conflito
e a gente fica ali tentando entender, isso não é bom. O gostoso é a gente passar e conseguir fazer aquela leitura de forma mais suave, de forma mais leve. Então, agora, o que que eu entendo? Primeiro, a natureza, ela tem linhas orgânicas, então agora eu tenho o quê? Linhas orgânicas, meu cérebro, ele entende melhor essas linhas orgânicas, faz uma leitura mais suave. Agora eu entendo que o carro, ele sai, ele entra, aliás, aqui na garagem, né, no portão aqui que entra para casa, e ele passa tranquilamente aqui, e ele tem o espaço dele garantido lá na garagem. E eu sei também que se por acaso, nesse momento que não tem entrada social, eu posso entrar por aqui e vou ter aqui a minha entrada separada. Então, entende como que é importante a gente trazer essa organização para o jardim, mesmo que de forma simples. Não existe assim uma regra, não, não pode, tem que fazer entrada. Não é assim, a gente tem que trabalhar dentro da possibilidade, da realidade que chega para a gente. Trazer para essa passarela, ela é grande, vocês concordam? Eu não posso deixar ela simplesmente ali no gramado desassistido e trazer o paisagismo fora dela. Eu tenho que integrar essa passarela, já que ela existe, ela é grande, ela está no meio do jardim, eu tenho que integrá-la junto com as plantas que eu vou trazer. Então, as plantas, elas não vão partir do muro, da parede, nem nada, elas vão partir da passarela para o entorno. Então, olha só, eu sei que eu falei que ia mostrar só a passarela para vocês, mas vou mostrar um pouquinho do paisagismo que eu fiz também, tá bom? Então, eu trouxe palmeiras de altura diferente, que é o que ela gosta bastante. Isso apareceu lá na parte do patchwork botânico que eu montei com as referências que ela tinha me mandado ali. Eu entendi o padrão do que ela gosta e trouxe aqui de acordo com o espaço que ela tinha, que ela tem. Certo? Então, olha só, lembra que eu falei do jardim que ele vai dividir os dois usos, que é a entrada social e a garagem? Eu trouxe uma planta mais alta e trouxe plantas menores ali para fazer essa composição, essa divisão entre os dois. E o paisagismo, ele vem acompanhando essa entrada. Então, concorda comigo que além, é claro, da passagem de carro que ela já precisava, eu também consegui trazer algo que funcionasse para a entrada de pedestre, fica mais organizado, visualmente mais bonito, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.